O nosso canal tem o propósito de trazer questões que possam ser úteis nas nossas escolhas e nosso cotidiano. Por isso tem o título de Propósitos e Significados. E a nossa conversa de hoje envolve uma temática que está muito em voga. Trata-se de se declarar cristão, seguir Jesus ou seguir aquilo que o Deus de cada religião traz como preceitos éticos e morais. Então a questão que nós colocamos é até que ponto eu ser religioso ou ser ateu poderei ser considerado um cristão. Olá, para se ter uma ideia de quanto é relevante nós refletirmos um pouco sobre as nossas relações com as religiões, um pesquisador americano, David Barrett, estimou o número delas que vem crescendo com o passar dos anos. Em 1900, a estimativa era de haver 1.000 religiões. Hoje está em torno de 10.500. E nos próximos 25 anos deverá alcançar o patamar de 25.000. Daí se vê a diversidade que há na interpretação que nós damos àquilo que julgamos Deus. Nesse conjunto todo, há o número daquelas que seguem Jesus, que fazem parte do cristianismo. No cristianismo, há também uma divisão de várias correntes seguidoras do Cristo. Nós não vamos aqui discutir as diferenças que há entre elas, mas sim que, em síntese, aqueles que se dizem cristãos, hoje em dia, são os seguidores de Jesus Cristo e os seguidores da Bíblia, que envolve o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde constam os evangelhos. Pois bem, a questão que vem na prática dos seguidores dessa religião é o que seria o cristão. É o seguidor da Bíblia ou basta seguir a Bíblia para ser cristão? Então aí eu vou conhecer, estudar profundamente os evangelhos, os ensinamentos de Jesus e vou ter sempre em mente os ensinamentos ou os seus dizeres. E aqueles que também seguem Jesus, ou seja, o que ele nos trouxe de boa nova para nos servir como guia moral nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. É daí que se percebe um certo paradoxo. Pois Jesus buscava, nos seus exemplos, imitar a Deus. Ele sempre se colocava que tinha como modelo exercitar aquilo que o Pai o ensinava. Então Jesus nunca nos disse ou nos ditou o que era certo e o que era errado. Assim, através dos seus exemplos, através de sua fala, nos mostrava vários caminhos a seguir. Mas apenas deveria ser através das nossas escolhas e da nossa responsabilidade. Mas há uma passagem interessante dele que ele coloca que ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, através dele, poderemos chegar à verdade. Através dele, poderemos chegar ao reino dos céus, como ele assim o colocava. Então, o que a gente vê na prática é que não é suficiente nós citarmos os evangelhos, citar os ensinamentos de Jesus, que são belíssimos, as suas parábolas, as suas máximas. O mais importante é, como muitas religiões colocam também, ditas cristãs,
é que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. E como modelo e guia, será a nossa referência em nossas escolhas, em nossas atitudes e nossas relações com o mundo. Então a grande dúvida que surge é a seguinte: até que ponto nós então adotamos Jesus como modelo e procuramos imitá-lo? Então é interessante nós refletirmos não só do ponto de vista teológico, religioso, mas sim a ética moral que todo o ensinamento de Jesus trazia ou traz. Então é interessante nós refletirmos em nossas escolhas até que ponto nós estamos buscando colocar em prática. Estamos imitando Jesus, assim como Jesus, como ele dizia, buscava imitar o Pai. Então vemos uma distância muito grande entre se dizer cristão, incitar os seus ensinamentos e, na prática, procurar imitá-lo. Será que em nosso lugar ele estaria agindo desta forma? Então o que se percebe é que em nome dele, ou seja, de Jesus, se praticam barbaridades, preconceitos, discriminações, maldades, sem colocar em prática a sua máxima maior, que se aplica não a religiosos, mas uma prática ética da humanidade, que é amar o próximo como a si mesmo. Então o que nós vemos muitas vezes são aqueles que se dizem cristãos não colocam em prática o exemplo de Jesus. E outros que se dizem agnósticos, materialistas e ateus, mas eticamente, nas suas escolhas e na sua atitude perante a vida, colocam em prática os ensinamentos de Jesus, mesmo sem se considerarem cristãos. Então fica esta reflexão.